Doutrina, palavrinha antipática. Se você preferir, use a palavra ensinamento, que é a mesma coisa. Na verdade, o sentido da palavra fé nada mais é do que doutrina, ou ensinamento de verdades bíblicas. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas saiba que é exatamente o que Deus espera de você: proteger a fé, conforme nós encontramos na carta de Judas, versículo 3, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Daí surgem algumas perguntas. Quanto você valoriza o ensino bíblico? Qual é o seu interesse por um estudo mais profundo da palavra de Deus? Para saber corretamente como vai a igreja, é preciso saber se a palavra de Deus está sendo pregada corretamente ou se o ensino está de fato firmado nas Escrituras. Assim, o propósito da carta de Judas vem ao encontro da necessidade da igreja hoje. Judas quis exortar os crentes a batalharem pela fé confiada a eles. O cristão deve lutar contra toda sorte de heresias que se instalam na igreja e que são fruto de mentes incrédulas, com aparência de santidade. Essa foi a luta de Atanásio de Alexandria. Atanásio, o mais célebre dos bispos alexandrinos, foi o principal defensor da fé na luta contra os adversários arianos e o poder imperial que tão frequentemente e sem escrúpulos os apoiava. Nada sabemos a respeito da formação de Atanásio, seus mestres ou seus estudos. Ele próprio conta-nos que alguns de seus mestres pereceram durante as perseguições. Eram, portanto, cristãos. Muito pouco se sabe também acerca dos seus primeiros 30 anos. Nasceu em Alexandria, cidade localizada a ocidente do delta do Nilo, em 295. Ainda jovem, conheceu as terríveis perseguições de Diocleciano, que terminaram em 305, com a morte do imperador. Seu crescimento e sua instrução ocorreram em ambiente cosmopolita, onde proliferavam maniqueus e gnósticos. Atanásio era dotado de uma inteligência penetrante, acostumado a todas as sutilezas do espírito oriental, mas sabendo desmascarar as falsas aparências e evitar as armadilhas. Era também um homem muito conhecido, especialmente junto ao povo simples e aos marinheiros do porto de Alexandria. Atanásio acompanhou o bispo Alexandre ao concílio de Nicéia e participou da vitória da fé sobre a heresia de Ário. Após a morte de Alexandre, tornou-se o bispo de Alexandria. Ário foi um presbítero em Alexandria. Ele acreditava que o Pai era maior que o Filho e que este era maior do que o Espírito Santo. Por meio do Filho, o Pai teria criado o universo, mas o próprio Filho também teria sido criado, não sendo, portanto, eterno, nem sendo o verdadeiro Deus. É exatamente a heresia que as autodenominadas testemunhas de Jeová ensinam até hoje. O bispo Alexandre expôs o assunto a outros bispos, pedindo ajuda, mas havia gente contra e a favor de Ário. De 20 de maio a 25 de agosto de 325 em Nicéia, a atual Turquia, reuniram-se cerca de 250 bispos e dois teólogos consultores, Alexandre de Constantinopla e Atanásio de Alexandria. O imperador Constantino convocou e presidiu a reunião. Ário foi condenado em Nicéia. A doutrina de Cristo foi reafirmada conforme ensinada na Bíblia. Atanásio, seu grande defensor, percebia que se a igreja rejeitasse a deidade de Jesus, isso significaria o fim do cristianismo. O empenho demonstrado na defesa da fé apostólica custou um preço bem alto para Atanásio, pelo menos 5 exílios. Atanásio foi comemorado na história como um dos pilares da igreja. Seu mérito consiste em haver compreendido o acontecimento e as consequências da paz constantiniana. Avaliou os perigos de uma igreja imperial para a liberdade da fé, muito embora Atanásio tenha se equivocado em outros pontos doutrinários. A sua luta contra o arianismo foi uma grandiosa contribuição para a igreja cristã. A sua morte ocorreu na noite de 2 para 3 de maio de 373, na cidade de Alexandria. Lutar pela fé não é coisa de um bando de radicais dentro da igreja. É responsabilidade de todo crente e da igreja toda. Servos de Deus como Atanásio foram obedientes ao ensinamento bíblico, como vemos em Judas. Judas enfrenta uma ameaça semelhante, que é combatida em 2 Pedro. Falsos mestres que estavam usando a liberdade cristã e a livre graça de Deus como licença para a imoralidade. A maior parte da epístola de Judas se dedica à severa denúncia dos falsos mestres com a finalidade
de impressionar os leitores com a seriedade desta ameaça. Mas a estratégia de Judas é mais do que somente uma oposição negativa. Judas exorta os seus leitores para que cresçam no conhecimento da verdade cristã, para que tenham um testemunho firme pela verdade e para que procurem resgatar aqueles cuja fé estava hesitante. Esta receita para confrontar erros espirituais é tão eficaz hoje quanto era ao ser escrita. Como exatamente Judas esperava que os crentes agissem? É importante começar observando que o interesse de Judas pela firmeza dos crentes não era frio e distante. Ele os chama de amados. É um contexto de amor que se deve tratar da fidelidade doutrinária, sem legalismo e sem ódio. O autor da carta estava interessado em que os crentes fossem edificados em sua fé santíssima, se guardassem em amor, fossem compassivos com os que se desviavam, mas tivessem cuidado para não se contaminar. A séria responsabilidade a que a carta se refere é a defesa da fé, do conjunto das doutrinas cristãs, o evangelho proclamado pelos apóstolos, a fé objetiva. Judas discute a fé no contexto da igreja cristã, a comunidade dos santos. Essa comunidade recebeu a revelação de Deus, a verdade foi confiada a Jesus por Deus Pai e Jesus a confiou aos seus apóstolos, que por sua vez a ensinaram aos crentes. Judas viu que era importante destacar essa continuidade. Não foi diferente nos dias dos pais da igreja, e não é diferente hoje. O ensinamento apostólico foi transmitido como um corpo de doutrinas para a igreja, que é sua fiel guardiã. É por essa fé que os crentes devem batalhar. A palavra usada pelo autor refere-se à perseguição de um objetivo de modo a evitar qualquer desvio ou distração. Implica na autonegação necessária para a superação dos obstáculos, para evitar perigos, mas até para, se necessário for, aceitar-se o martírio. Não vemos Jesus abrindo mão da verdade para conquistar as pessoas. Pelo contrário, ele exigia e ainda exige hoje uma fé genuína. Veja, por exemplo, o momento em que ele se encontra com um jovem rico. Jesus fez exigências às quais aquele homem não quis corresponder. As exigências de Jesus eram sérias e ele as fazia publicamente. Em certa ocasião, disse a uma multidão: Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Infelizmente, somos bastante tolerantes e, sob a justificativa de crescimento da igreja e evangelização, abrimos as portas para o mundanismo e deixamos entrar heresias na igreja. Assim, os falsos mestres vão penetrando na igreja e na mente dos fiéis. Judas, versículo 4, fala de pessoas não convertidas que trazem ensinos estranhos para a igreja. Estes indivíduos, conhecidos também como falsos mestres, obviamente não se apresentam como portadores de um ensino estranho, são espertos, conquistam o povo e de forma inteligente espalham a má semente. Eles se aproveitam da amizade do povo de Deus. Ao invés de ser tolerante e fazer concessões com respeito à verdade, a igreja deve ser vigilante. Veja o alerta de Paulo aos presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. É um alerta para as igrejas de hoje também. Judas exorta que os crentes batalhem com diligência, isso é, com zelo, visando proteger a fé que está sob a responsabilidade deles. Quando falamos de intolerância, batalha e zelo, não estamos falando de violência ou guerra santa. O crente deve estar aberto ao diálogo e ao debate inteligente, mas ao mesmo tempo deve estar seguro e alerta para não esquecer a porta aberta. Precisamos de uma mente crítica. Ao ouvir uma pregação, aula, palestra, ou ao ler um livro, ou cantar um hino ou cântico, o cristão deve estar atento a cada palavra, expressão ou ideia exposta. Os crentes da cidade de Bereia eram assim, encontramos lá em Atos capítulo 17. E Paulo os chamou de nobres por isso. Não estamos falando daquela crítica amarga e negativa. Crítica aqui é estar atento à coerência entre o que se ouve ou lê e as escrituras. Falta ao povo de Deus muito dessa atitude, e é justamente por isso que muitos se deixam conduzir por caminhos errados. Essa postura crítica não será possível sem um crescente conhecimento da palavra de Deus. O estudo bíblico cada vez mais profundo é parte importante na preparação do crente empenhado na defesa da fé. Uma outra forma de preparo é utilizar algumas ferramentas de estudo, por exemplo, livros, dicionários bíblicos, concordâncias,
comentários bíblicos, bíblias de estudo, palestras, congressos, simpósios ou até mesmo participar de institutos bíblicos. Mas não se esqueça das palavras finais de exortação de Judas, lá nos versículos 20 a 23. Nosso preparo para a defesa da fé inclui edificação na fé, oração no Espírito, proximidade do amor de Deus, firme esperança quanto ao retorno de Cristo e compaixão pelos que estão em dúvida, além do cuidado para evitar a contaminação. Mas, além de todo o cuidado necessário, só Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Reconhecer que a atitude de indiferença em relação ao erro é conformismo com o mundo já será um bom passo. Se a luta pela fé não está na moda, se defender as doutrinas bíblicas é demais para nossa sofisticação, então é hora de recordarmos a origem desse corpo de ensinamentos, a lembrança de sua procedência e do fato de ele nos haver sido confiado deve fazer-nos mais zelosos. Esta foi a preocupação e a luta de Atanásio de Alexandria.